Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a torcida da imprensa brasileira pelo Irã. Cara, é um absurdo que numa guerra que tem claramente um lado correto, que é o lado de Israel, e um lado errado, que é o lado do Irã, a imprensa brasileira decidiu torcer pelo Irã. É uma torcida aberta. Quem chamou atenção para isso foi o Ricardo Feltrin. Vocês conhecem o canal do Ricardo Feltrin, eu sempre falo dele aqui. Recomendo que vocês se inscrevam lá no canal do Ricardo Feltrin, é muito bacana, é um cara que entende muito dessa área de comunicação e coisa e tal. E ele está apontando essa inconsistência absurda da imprensa brasileira está abertamente torcendo pelo Irã. Por que será que é isso, cara? Será que os jornalistas brasileiros são todos de extrema esquerda e, portanto, apoiam esses regimes ditatoriais? Que não faz sentido também a esquerda apoiar esses regimes ditatoriais, né? Afinal, a esquerda é favorável aos gays, às mulheres e coisa e tal, e lá no Irã é todo mundo reprimido pra caramba. Por que esse pessoal apoia lá? Mas mais do que isso, será que os jornalistas brasileiros não percebem o absurdo que é o regime do Irã? Aqui no Brasil, eles criticam a religião, não porque o pessoal religioso é perigoso, não sei o que lá, e eles torcem para um regime teocrático, né? O Irã é um regime teocrático. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que dá para a gente ver dois problemas sérios aqui. O primeiro problema é essa tara esquerdista com o palestino, que é a derivada absurdamente, claramente de antissemitismo, puro, não tem outra alternativa. E, além disso, aqui no Brasil você tem o fenômeno do anti-americanismo. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chuchu Eu Te Amo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando que eu estou acompanhando essa guerra do Irã com Israel, né? Eu tenho feito vídeos diários sobre isso, eu acompanho tanto o caso da Ucrânia com a Rússia, quanto Israel com o Irã, que na verdade é a mesma guerra, tá? A Rússia é aliada do Irã, né? Já está se formando um eixo do mal aqui no mundo, que tem a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte por enquanto. Existe o risco da China entrar nesse eixo do mal também, existe o risco do Brasil entrar nesse eixo do mal também. Mas, por enquanto, o eixo do mal é Irã, Rússia e Coreia do Norte. E se você quiser acompanhar isso aqui, está lá no meu canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link dos últimos vídeos aqui de Israel e da Ucrânia sobre essa situação da guerra. Todos os dias tem vídeo lá com as novidades, o que está acontecendo, quem avançou, quem não avançou, o que aconteceu. Recomendo que vocês acompanhem por lá, porque vai por mim. Não tem nada mais importante no mundo neste momento do que essa guerra, tá? Ah, mas o Bolsonaro está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes. Isso é importante? É lógico que é importante. Ah, o STF está fazendo censura. É importante? É importante pra caramba. Nada é mais importante do que essas guerras que estão acontecendo. Isso vai definir o nosso mundo nos próximos 200 anos. Não vai ser esse caso. O Alexandre de Moraes está claramente errado. O STF está claramente errado na censura. Isso vai ser resolvido. Essa guerra é algo que pode mudar o mundo, né? Mas então, se você quiser acompanhar essa guerra, vai lá no canal Mundo em Revolução. Agora, a grande dúvida é, por que a imprensa brasileira é tão amiga de ditadores terroristas como o pessoal do Irã, né? Esse é o caso. Aqui, ó. Irã abateu 10 caças, bombardeou base de suprimentos e barrou destroyer britânico. Eles estão falando isso daqui abertamente, de tudo que foi dito lá pelo Irã. O que o Irã fala para eles é verdade, né? Aqui, ó. Por outro lado, Israel diz ter destruído caças do Irã em aeroporto em Teherã. Qual que é o problema dessa história aqui? O Israel ter destruído caças do Irã em aeroporto de Teherã, isso é documentado. Israel ter destruído caças do Irã é documentado. Tá aqui, ó. Olha a imagem aqui de infravermelho de Israel destruindo os caças do Irã no aeroporto. Tem amplas evidências disso daqui. Ah, foi a mídia israelense que falou? Foi, mas tem evidências, é óbvio que é isso. Ao passo que esse negócio que o Irã abateu 10 caças e coisa e tal, se você olhar aqui, ó, isso aqui é a foto que o pessoal coloca como prova da coisa. Olha só, cara, isso aqui não tem como um jato ser desse tamanho. Olha o tamanho das pessoas aqui. Essa daqui é uma outra foto que eles colocam também, que é uma outra foto absurda. Se você reparar aqui, o formato da asa em relação ao cockpit está totalmente errado. Não faz sentido. Isso aqui foi gerado por inteligência artificial claramente, né? Mais do que isso, o fato do motor estar girando. Meu amigo, o motor a jato não funciona assim, cara. Se não tem o ar entrando na frente da turbina, a turbina desliga. Ela não tem como ficar girando ou com calor dessa forma que está aqui. Então, ou seja, essa foto aqui é claramente inteligência artificial, tal como essa daqui, que é claramente inteligência artificial.
o Irã não mostra nada e de fato não derrubou nenhum jato. Aí a dúvida que fica é essa: por que que a imprensa brasileira está torcendo pelo Irã? Qual que é a lógica disso daqui, né? Aqui, olha só outro caso aqui. Guerra entre Israel e Irã é uma das mais inúteis do mundo, avalia um professor. Aí o pessoal chama o pessoal esquerdista, né? Porque essa é a referência deles, né? Aqui, ó, segundo esse professor aqui, ó, é uma das guerras mais inúteis do mundo. Ela não visa ocupação territorial, porque ambos os países têm uma distância muito grande. Verdade, não tem ocupação territorial. Visa queda de regime. Não, não, não. Ela visa impedir que o Irã tenha bombas nucleares. Essa é a preocupação de Israel. Visa queda de regime. Seria ótimo se mudasse o regime dos ayatollahs, né? Para pensar. É um regime teocrático, é um regime que oprime as mulheres, é um regime que oprime homossexuais. Homossexualismo no Irã é crime, tá? É pena, e as penas são duríssimas para homossexuais lá no Irã, né? Uma vez que Israel alega que o Irã é um regime autoritário. Israel alega que o Irã é um regime autoritário? Peraí, qualquer pessoa vê. Vocês não acompanharam o caso da Mahsa Amini? A gente falou sobre isso aqui no canal. A Mahsa Amini era uma estudante de 19 anos, que é curda, nem é muçulmana, e foi pega pela polícia de costumes do Irã usando o véu errado. Ela botou o véu na cabeça e botou errado. Não é que ela não estava usando o véu, não. Ela usou o véu errado. E daí ela apanhou da polícia e acabou morrendo. Foi para o hospital, ficou internada uns dias e acabou morrendo no hospital em função de espancamento que foi feito, porque ela estava... E peraí, você fala, não, que Israel alega que o Irã é um regime autoritário que precisa ser derrubado. Uai, que negócio é esse? É evidentemente que é um regime autoritário absurdo, né? Sabemos que quando há um ataque externo, a população se une em torno do governo e não contra ele. Eu não sei não, tá? O Irã tem muita gente torcendo contra o regime dos ayatollahs lá, até porque a quantidade de pessoas que é muçulmana lá no Irã é bem menor do que as estatísticas sugerem. Você sabe que no Irã, em países muçulmanos, a apostasia é crime, né? A apostasia é quando você deixa de acreditar na religião, você vira ateu. Isso é crime no Irã, né? Você pode até passar de muçulmano para cristão, para zoroastrianista, pode mudar até de religião, mas se você ficar ateu, é apostasia, isso é crime de morte lá no Irã, né? Então, muitas pessoas lá se dizem muçulmanos apenas para não dizer que são ateus. E está cada vez diminuindo o número de muçulmanos lá no Irã, justamente porque ninguém leva a sério isso, né? E você não pode dizer o contrário, não pode dizer que você tem outra religião. Então sim, tem uma população grande no Irã que é contra o governo do Irã. Agora, no final das contas, o fato de ser mudar regime ou não, isso é secundário. Isso que ele está falando aqui é secundário. O que o Israel não quer é o Irã com bomba atômica, e que realmente seria um risco enorme para todos os países da região. A escalada em relações às estações petrolíferas é outra coisa perigosa. Não acontece desde a guerra entre Irã e Iraque, quando houve destruições mútuas, e isso pode permitir ao Irã atacar estações petrolíferas e de gás natural de Israel, que são importantíssimas. O que ele está errando aqui? O Irã atacou primeiro as estações de petróleo de Israel. Israel, quando fez o primeiro ataque, visou apenas instalações nucleares e militares do Irã. Nenhum ataque foi feito contra instalações petrolíferas do Irã. Aí o Irã foi e atacou a refinaria de Haifa, que é a principal refinaria de Israel. Aí, em seguida, Israel começou a atacar essas refinarias do Irã. Aí o cara coloca aqui, não, porque é um absurdo Israel está atacando isso. Peraí, Israel foi vítima primeiro, né? Se houver uma escalada nesse sentido, pode haver um envolvimento mundial e o preço do petróleo subir sem controle. É verdade, o preço do petróleo pode subir sem controle, isso é um fato, né? Aí tem outro cara que reclama, mas aí, o que você chama atenção nessa história toda aqui é que eles só chamam gente a favor do Irã. É impressionante, o pessoal criticando Israel e coisa e tal. O que acontece nesse caso, né? Bom, eu não sei, tá? Sinceramente não sei por que esse pessoal torce para o Irã. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Aliás, o Feltrin também explica muito bem aqui aquela história de por que como que Israel invadiu os palestinos, não sei o que é uma farsa, né? Não é isso que aconteceu, né? O Império Otomano que existia nessa região toda aqui, ele caiu na Primeira Guerra Mundial. Deixou de existir, simplesmente desmanchou no ar. A Inglaterra e a França ocuparam essa área toda aqui. Então, essa área toda aqui era controlada por Inglaterra e por França. E aí o que aconteceu? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, Israel já sinalizou a vontade de devolver esses territórios para o povo da região.
Mas no final da Primeira Guerra Mundial ainda não sabia como fazer isso. Quando teve a Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos judeus e coisa e tal, no final das contas a ONU recomendou que Israel fizesse a separação dessa área aqui, reservando uma área para os judeus e uma área para os árabes. Como tinha mais árabes que judeus, Israel fez a seguinte partição aqui, está aqui o mapa que fez aqui. Olha só, a Jordânia, essa área aqui era a área chamado Mandato Britânico, né? Era a Jordânia e Israel. Então Israel colocou, o Império Britânico colocou 3/4 da área para os árabes, para os muçulmanos, que é a Jordânia, e 1/4 para os judeus, que é Israel. Né, ficou o Líbano para os cristãos. O Líbano, vocês sabem, é cristão, ainda remanescente da época das cruzadas, que os cristãos ocuparam aquela área por muito tempo e coisa e tal, tem muitos cristãos nessa área, e o resto todo aqui é muçulmano, como já é há algum tempo. Né? Então, ficou Israel, o pedacinho de Israel ali para os judeus, 1/4 do mandato britânico, e o resto para os árabes. Então já está dividido, já tem a solução de 2 estados. A solução de 2 estados é isso, é a Jordânia para os árabes e Israel para os judeus. E é isso aí, não tem o que fazer mais, né? Não tem que dividir mais isso daí. O que aconteceu? Quando Israel foi criada, os árabes invadiram. Invadiram e ocuparam a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, os árabes é que invadiram o território de Israel. Não foi o contrário. Israel nunca invadiu o território árabe nenhum. Israel recebeu o território do Império Britânico, que era o legítimo detentor daquela área ali, ou pelo menos, se você entende que países podem ser detentores de área, era o cara legítimo nessa situação. Então, essa foi o caso aqui, né? Então, por que jornalistas brasileiros são a favor do Irã, né? E eu sinceramente não sei. Não sei te dizer por quê. Não entra na minha cabeça. Mas eu aponto duas coisas, né? A primeira coisa é o antissemitismo, né? O antissemitismo é uma visão arraigada na cultura nacional, na verdade mundial, né? Sempre existiu isso, tanto que foi usado pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial, mas isso já era mais antigo do que ele. Esse preconceito com os judeus deriva do fato de que as sociedades judias elas são muito unidas e acabam muito um ajudando o outro e coisa e tal, então acabam levando a culpa, né? Quando os judeus chegam num lugar, eles tendem a se reunir muito entre eles e são meio isolados do resto da população local. Então tendem a atrair esse tipo de preconceito. Isso já existe desde 1500, lá vai Pedrinha. E é um absurdo, evidentemente, é uma coisa errada, mas principalmente com o advento do nazismo, o pessoal começou com essa ideia de que os judeus têm uma grande organização que controla o mundo, que não sei o que lá, que eles são responsáveis pela pobreza das pessoas, porque eles ganham dinheiro, não sei o que lá. O que é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Tem judeus muito ricos? Tem judeus riquíssimos, é verdade. Mas tem judeu pobre também, meu amigo, não tem esse negócio não. Eles são gente, como qualquer pessoa, né? Tem judeus ruins? Tem judeus ruins, tem, como qualquer pessoa, tem católicos ruins e muçulmanos ruins, tem também. A questão toda é que criou-se esse ódio contra judeus, e isso a esquerda adora. Por quê? Porque é uma coisa fácil. A esquerda adora coisas fáceis de mobilizar pessoas. Por isso que a esquerda é tão pró-Palestina. O grande objetivo da esquerda é angariar poder. E como ela vê que é fácil você iludir as pessoas dizendo que judeu é ruim, o pessoal vai por esse caminho e daí consegue angariar apoio, consegue angariar doações e coisa e tal. É uma estratégia canalha, uma estratégia muito ruim, né? Então, de parte, é justamente por conta disso. Existe muita infiltração esquerdista nas redações brasileiras, e daí esse ódio a Israel, esse antissemitismo aberto e essa preferência pelo Irã. Mas não é só isso. Você tem também o fator do anti-americanismo no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa praga, né? O brasileiro olha para o nosso país e fala, caramba, a gente tem a mesma idade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram criados mais ou menos na mesma época do que o Brasil. Lá só tinha mato e índio, aqui só tinha mato e índio. E começou mais ou menos ao mesmo tempo. A gente começou a construir um país aqui, eles começaram a construir um país ali. Até 1800 e alguma coisinha, era basicamente do mesmo tamanho. A economia dos Estados Unidos, a economia do Brasil era mais ou menos a mesma coisa, não tinha assim grandes diferenças em termos de economia. No entanto, chegou o século XIX, século XX, e o que a gente tem hoje? Hoje o Brasil é um país eco de merda, uma república de terceira categoria na América Latina, e os Estados Unidos é a grande potência mundial. É natural
que surja um sentimento de inveja entre os brasileiros em relação aos americanos. Caraca, o que aconteceu? Como que a gente pode estar chegando aqui e eles estão naquela posição lá? O que aconteceu? O que tem de errado e coisa e tal? Isso gera um anti-americanismo entre os brasileiros. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a verdade é que eles estão melhores do que a gente porque eles tomaram decisões corretas e a gente tomou decisões idiotas. A gente elegeu Getúlio Vargas. Para pra pensar, bicho. Quando o Getúlio Vargas deu o golpe aqui, você pode dizer assim, ah não, porra, não foi culpa dos brasileiros, porque o cara deu um golpe, pegou as Forças Armadas e deu um golpe, não tem o que fazer. Mas aí depois que ele terminou o golpe, que a gente conseguiu tirar Getúlio Vargas, o cara se candidatou. Cara, o brasileiro foi lá e votou no cara. Cara, não dá pra entender isso, bicho. É uma coisa absurda. E depois o Lula, cara, bicho, o Lula roubou pra caralho a Petrobras, o Petrolão, o Mensalão. O cara é um corrupto pinguço. E aí depois ele volta, ele se candidata e o brasileiro vai lá e vota do cara, bicho. Não tem como justificar isso, bicho. É porque o brasileiro tem tomado decisões erradas. É por isso que a gente tá na merda. E os Estados Unidos estão muito melhor do que a gente, porque tem tomado decisões corretas. Tem evitado essas figuras idiotas e com retardo mental, como Getúlio Vargas, como o Lula, e optado por pessoas que pensam, né? É isso que fez a diferença no final das contas. Não é nenhuma mágica, nenhuma conspiração mundial, nenhum roubo de recursos, não tem nada disso. Os caras tomaram decisões corretas, a gente tomou decisões erradas. É por isso o problema. Mas existe, de fato, é inegável, uma certa ressentimento brasileiro com os Estados Unidos, né? E aí deriva nesse tipo de coisa também. Eu vi gente falando assim, não, porque o Irã pode ter arma atômica, por que Israel pode ter arma atômica, por que o Irã não pode ter arma atômica, que negócio é esse? Gente, o Irã não pode ter arma atômica porque é uma cambada de maluco religioso, extremista ali. Se esse pessoal tiver arma atômica, eles vão usar essa arma atômica. Esse pessoal não está preocupado com comércio, com justiça, com coisa e tal. Eles acham que vão encontrar 72 virgens no céu depois, então, usa arma atômica. São loucos, são malucos completos, né? E muito disso daí é o pensamento de que, não, mas o Brasil quer arma atômica também. Pra que o Brasil quer arma atômica? Que lógica tem isso, bicho? A arma atômica não serve pra nada. Olha a Rússia se fudendo lá na guerra com a Ucrânia, mesmo tendo arma atômica e se quebrando todinha na guerra lá. Enfim, o meu diagnóstico é esse. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Primeiro, esquerdismo exagerado, e esquerdista é essencialmente antissemita, é essencialmente contra judeus, e também esse anti-americanismo que tem aqui no Brasil. Esse é meu diagnóstico de por que tantos jornalistas no Brasil estão torcendo para o Irã. Agora, pode ser pior que isso, tá? Pode ser por dinheiro, porque a Rússia é aliada do Irã. E a Rússia banca um bocado de jornalista aqui no Brasil, tá? Não se esqueça disso. Tem muito jornalista no Brasil que recebe dinheiro da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.